A Lua sempre fascinou a humanidade. Desde tempos imemoriais, ela foi associada a mistérios, presságios e poderes ocultos. Civilizações antigas a adoravam, poetas a exaltavam, e viajantes noturnos guiavam seus caminhos sob sua luz prateada. Mas e se eu te dissesse que há relatos e lendas sobre a Lua que vão além da nossa compreensão? Histórias que falam de entidades, presenças sobrenaturais e acontecimentos inexplicáveis. Prepare-se para conhecer os relatos mais impressionantes sobre a Lua que desafiam a lógica e despertam nossa imaginação. Nosso primeiro relato vem do Japão, com a lenda de Kaguya-hime, a princesa da Lua. Dizem que um velho cortador de bambu encontrou um misterioso broto brilhante em uma noite de luar. Dentro dele, havia uma pequena menina, que cresceu rapidamente e se tornou a mais bela donzela do país. Vários nobres tentaram conquistá-la, e ela propôs desafios impossíveis para afastá-los. Mas a verdadeira razão de sua recusa era um segredo sombrio: ela não era deste mundo. Kaguya-hime veio da Lua, e apesar do amor de seus pais adotivos, ela sabia que um dia precisaria partir. Durante uma noite de lua cheia, um cortejo celestial desceu dos céus para buscá-la. Antes de partir, ela deixou um bilhete ao imperador e uma poção da imortalidade, que ele, tomado pela tristeza, decidiu queimar. A lenda sugere que Kaguya-hime nunca pertenceu à Terra, mas sim ao misterioso mundo da Lua, levantando questões sobre a existência de seres lunares que observam a humanidade. Viajando para a Europa, encontramos a história dos lobisomens. Conta-se que a lua cheia transforma homens comuns em feras sedentas por sangue. Esse mito tem origem em culturas antigas, que acreditavam que a lua influenciava o comportamento humano e animal. Um dos relatos mais assustadores vem da França medieval, onde um fazendeiro chamado Jean Delacroix jurava que via sua própria esposa, Marguerite, se transformar em uma criatura bizarra sob a luz do luar. Os aldeões, céticos no início, começaram a notar que todas as noites de lua cheia, Marguerite desaparecia e estranhos uivos ecoavam pelas florestas. Corpos de animais e até mesmo de pessoas eram encontrados mutilados ao amanhecer. Quando finalmente confrontaram a mulher, ela revelou que havia sido amaldiçoada por um feiticeiro após recusar seus avanços. Desesperada, fugiu para as montanhas, onde nunca mais foi vista. Seria apenas uma lenda ou havia algo de sobrenatural na relação entre a lua e essas transformações? Na mitologia nórdica, temos Mani, o deus da lua, que persegue constantemente sua irmã, Sol, pelo céu. Disse que, quando ele a alcança, ocorre um eclipse lunar. Mas um dos relatos mais intrigantes dessa mitologia conta que algumas noites, sob determinadas condições, sacerdotes vikings podiam invocar a presença de Mani e pedir por visões do futuro. Segundo crônicas antigas, um rei chamado Halfdan convocou os sacerdotes para saber o desfecho de uma guerra iminente. Durante uma noite de lua cheia, os sacerdotes jejuaram e entoaram cânticos para Mani. Subitamente, um brilho prateado envolveu o altar, e os sacerdotes caíram em transe. Quando despertaram, relataram ter visto Halfdan vitorioso, mas a um alto custo: seu primogênito morreria no campo de batalha. O rei ignorou o aviso e seguiu para a guerra. O resultado? Exatamente como previsto. Esse evento alimentou a crença de que Mani possuía o dom da profecia e que seu brilho prateado podia revelar o destino dos homens. No Brasil, temos a lenda da Lua Encantada da Amazônia. Segundo os povos indígenas, a lua é um espírito feminino que desce para dançar com os homens e escolhe um deles para levar consigo ao céu. Aqueles que são escolhidos desaparecem sem deixar rastros, e suas famílias apenas encontram pegadas iluminadas pelo luar. Um dos relatos mais intrigantes é o de um jovem guerreiro chamado Yari. Ele foi visto pela última vez caminhando em direção ao rio em uma noite de lua cheia. No dia seguinte, seu povo encontrou apenas marcas de pés brilhando na areia, indo na direção do céu. Segundo os pajés, Yari foi levado pela lua para viver entre os espíritos celestiais. Durante rituais sagrados, alguns xamãs afirmam ter visto sua silhueta refletida nas águas, sorrindo, como se quisesse enviar uma mensagem àqueles que deixou para trás. Os anciãos contam que, em noites de lua cheia, é possível ouvir seu canto se espalhando pela floresta, uma melodia hipnotizante que atrai os corações mais puros. Era uma noite de lua cheia, e a pequena aldeia ao pé da montanha parecia estranhamente silenciosa. As árvores balançavam suavemente ao vento, mas nada parecia quebrar a tranquilidade daquelas ruas desertas. No entanto, algo estava prestes a acontecer, algo que ninguém poderia prever. Foi naquela noite que a lenda da luz da lua voltou a assombrar os moradores. De acordo com os mais antigos, havia uma tradição que perdurava há gerações. A cada lua cheia, quando o céu estava perfeitamente claro e a lua brilhava com sua intensidade máxima, uma estranha luz surgia nas colinas. Ninguém sabia exatamente o que era,
mas todos sabiam que, se você olhasse diretamente para ela, seria marcado para sempre. Alguns diziam que era o reflexo de algo do outro mundo, enquanto outros acreditavam que era a manifestação de uma força ancestral que vigiava a aldeia. Naquela noite, uma jovem chamada Elisa, curiosa e ousada, decidiu investigar por conta própria. Desde criança, ela ouvia histórias sobre a luz da lua, mas sempre as tratou como mitos, inventadas para assustar os mais novos. No entanto, algo na atmosfera daquela noite parecia diferente. Havia uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela subiu a colina onde, segundo as histórias, a luz mais intensa surgiria. O caminho era estreito, ladeado por árvores que pareciam se fechar sobre ela conforme avançava, até que, finalmente, ela chegou ao topo. A lua estava mais brilhante do que nunca, iluminando a paisagem com uma intensidade sobrenatural. Elisa olhou ao redor, esperando ver algo extraordinário, mas o que ela encontrou a fez congelar de medo. No centro de um campo aberto, uma figura pálida e nebulosa apareceu, flutuando acima do solo. Sua forma era indistinta, mas os olhos, brilhantes como estrelas, refletiam uma luz dourada que parecia invadir sua alma. Elisa não conseguia se mover, como se uma força invisível a mantivesse paralisada no lugar. O ser, sem palavras, parecia observá-la com uma sabedoria antiga, como se soubesse exatamente quem ela era. Ela sentiu uma onda de frio, não apenas físico, mas algo profundo dentro de seu ser, como se sua essência estivesse sendo tocada por algo além da compreensão humana. A figura então começou a se dissipar na névoa, mas antes de desaparecer completamente, seus olhos brilharam uma última vez, transmitindo uma sensação de aviso. Elisa, tremendo, desceu rapidamente a colina, sem ousar olhar para trás. Quando chegou à aldeia, sentiu que algo havia mudado dentro dela. A luz da lua ainda brilhava no céu, mas havia uma sensação de vazio, como se o mundo ao seu redor estivesse incompleto. Na manhã seguinte, nada parecia diferente, mas Elisa sabia que sua vida jamais seria a mesma. O mistério da luz da lua não era apenas uma lenda, mas uma realidade que ela havia tocado. E agora, a cada lua cheia, ela sentia a presença daquela figura observando-a de longe, como se estivesse aguardando o momento para retornar, para revelar um segredo ainda mais profundo, guardado nas sombras da noite. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima história.